Então, que o anjo do Senhor, pastor Figueiredo, da Igreja Batista Regular Filadélfia, Rio Branco, Acre, estendido para o mundo todo, seja orientado pelo Espírito Santo, que a sabedoria do alto instrua e que os nossos corações sejam como terra boa, para que a palavra de Deus possa produzir em nós. Que Deus nos abençoe, então, neste momento. Boa noite, amados irmãos, amigos. Como eu sempre digo, um grande prazer e privilégio poder, através das redes sociais, transmitir a palavra de Deus que edifica os nossos corações. Nesta noite, o nosso assunto é sobre o céu. Na verdade, nesta noite e no próximo domingo também. Como a mensagem é um pouco grande, eu não gosto de começar a mensagem e saber que você foi embora e não esperou porque ficou grande, então eu vou diminuir, cortar pela metade hoje e terminar o restante no próximo domingo para que você fique até o final. O meu interesse é que você aprenda bastante sobre o céu. E se você não conhece Jesus, ainda sinta muita vontade de ir e aceite-o como Salvador. Se você já o conhece, mas anda meio desanimado, que esta mensagem te traga esperança e novo ânimo. Se você está andando nos caminhos do Senhor, está andando bem, que lhe dê mais alegria e mais certeza de saber que chegará o momento em que todos aqueles que receberam Jesus irão estar com Jesus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, lá no céu para toda a eternidade. O texto que nós vamos ler, na verdade são dois textos. Primeiro, Apocalipse 21, de 1 a 8, que nos diz assim. Apocalipse 21, dos versos 1 a 8, fala assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ainda, em João capítulo 14, versos 1 a 3, diz assim, Jesus falando, ele disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos muito, Senhor, porque a tua palavra ela tem tudo que a gente precisa para crer mais em ti, para andar na tua presença, para ter a fé fortalecida, o amor aumentado, a dedicação constante a ti. E queremos pedir que nesta noite a esperança do céu venha realmente alegrar os nossos corações, fortalecer a nossa fé, animar a nossa mente dessa esperança de saber que a qualquer momento o Senhor Jesus virá e buscará aqueles que estão se preparando para encontrá-lo. Pedimos que a tua palavra encontre nesta noite terra fértil. Aqueles que não te conhecem ainda, que possam
convidar Jesus para se tornar o Salvador deles. Aqueles que já te conhecem, mas estão desanimados, que o Senhor traga ânimo, traga alegria, traga a vontade de fazer o que te agrada. Aqueles que estão andando bem, ó Deus, fortalece para que permaneçam e continue a glorificar o teu nome. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, vamos começar por João 14, o Senhor Jesus Cristo, antes de subir para o céu, ele está preparando os seus discípulos para a sua ausência, mas nesta preparação ele deixa uma promessa maravilhosa, uma promessa de que está preparando o céu, de que está preparando um lugar para que os discípulos não fiquem desanimados. Ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar, eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu esteja, vocês também estejam. Esta é a promessa de Jesus para todos aqueles que creram nele como Senhor e Salvador. Ele vai voltar, ele vai vir buscar o seu povo para estarem para sempre com ele. Agora, no livro de Apocalipse, no texto que nós lemos, está falando aqui do novo céu, da nova terra, está falando que lá no céu Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Nesses dias muitas pessoas têm chorado a morte de entes queridos, de amigos, mas lá no céu não haverá morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, e não haverá lágrima, não haverá tristeza, não haverá sofrimento, porque estas coisas é para esta vida, lá não vai ter isto. E daí termina no verso 8 dizendo que os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos que estão na prática destas coisas, a parte que cabe para quem morre nesta situação será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No entanto, você não precisa continuar nesta situação. Você pode hoje à noite mudar e receber Jesus como Senhor e Salvador e assim ter a certeza do céu. Tem muita gente que fica brincando com esta questão. O céu não existe. Isso é uma coisa que os crentes inventaram para manter as pessoas nas igrejas, entregando dízimo e mandando nelas. É uma arma de poder dos pastores. Ora, a palavra de Deus vai nos mostrar que é exatamente o contrário disso, que não tem nada a ver com meio de pastor manter ninguém firme, porque a firmeza é entre a pessoa e Deus, e daí então o céu ele é muito real, assim como o inferno é real, já preguei sobre isso aqui, o céu também é real, ele existe, e Jesus está preparando lugares para aqueles que o receberem pela fé. Então, como é que a gente sabe que o céu existe? A palavra de Deus ela é muito clara, ela fala muito sobre o céu. Eu não vou ler todos os versículos que falam sobre o céu, mas se você fizer uma pesquisa, céu na Bíblia, você vai encontrar muitos textos bíblicos falando exatamente sobre o céu. Mas eu quero ler alguns deles aqui, começando com Colossenses 1, verso 5, que nos diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então o céu existe, a nossa esperança está preservada lá, e vai haver um momento em que a nossa esperança deixará de ser esperança para ser uma realidade. Deixará de ser esperança para ser um fato, para ser algo totalmente real. Em 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, de onde é que Jesus vai descer? Dos céus. Ele vai descer dos céus, onde ele está, da sua morada celeste, de onde ele veio aqui para a terra, tornou-se homem e voltou após a ressurreição. É de lá que ele vai descer. 1 Pedro capítulo 1, 3 e 4 diz que Jesus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, lá no céu nós temos uma herança, e esta herança está guardada com Deus, e vai chegar o momento em que nós iremos recebê-la. Então você percebe por esses textos aqui que o céu ele é uma realidade, o céu é algo real. Então não dá para ficar brincando, será que o céu existe mesmo? Bom, se você estiver pensando, eu vou viver do jeito que eu quero porque o céu não existe, você vai perder a sua vida e vai descobrir no final que ele existe. Mas se você viver uma vida correta aqui na terra, e mesmo que o céu não existisse, você ainda não perderia nada. Mas você vive uma vida correta aqui na terra, treinando para viver uma vida perfeita lá no céu. E aí você, além de ter uma vida boa aqui, você vai ter uma vida excelente lá no céu. Então o céu existe. Mas como será? Qual é a natureza do céu? O céu é essencialmente a presença de Deus. Apocalipse 21:3 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A presença de Deus encherá aquele lugar maravilhoso, né? Nós estaremos neste lugar, né, permeado pela presença de Deus. Para todo lugar que a gente for no céu, a presença de Deus vai estar, né, enchendo aquele lugar, né? E diz aqui: eis o tabernáculo de Deus, Deus morando com os homens lá no céu. Deus habitará com a gente, seremos o seu povo e ele vai estar conosco. Então vai ser um momento maravilhoso. Então o céu, a sua natureza é essencialmente a presença de Deus. Mas o céu também é um lugar de perfeito conhecimento. Não significa que nós morremos aqui e perdemos o conhecimento, não vamos saber de nada quando chegar lá. Ao contrário, olha o que diz 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Teremos um perfeito conhecimento. Conheceremos Jesus como realmente ele é, não é? Diz aqui que seremos semelhantes a ele. Jesus tem um perfeito conhecimento. E se seremos semelhantes a ele, lá no céu também nós teremos um perfeito conhecimento. O céu é essencialmente a presença de Deus, mas é também um lugar de perfeito conhecimento, mas ainda ele é um lugar de ausência de todo mal. Apocalipse 21:4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. Como eu disse no começo, esses dias tem muita gente chorando, entristecida, algumas com medo por causa desta pandemia e de outros problemas. Às vezes a falta dos recursos, porque perdeu o emprego, não está trabalhando. Então tem dor, tem pranto, tem luto, tem lágrima, tem sofrimento. Mas isto é temporário. Haverá um momento em que Cristo vai vir nos buscar e nos levar para um lugar perfeito, onde não haverá nada disso. Você pode imaginar aqui na terra um lugar onde não tenha morte, pranto, luto, nem dor? Seria o céu, né? Pois é, o céu vai ser desse jeito. Sem morte, sem lágrimas, sem pranto, sem dor, sem nenhuma mazela, sem nenhuma pandemia, sem nada de ruim. O céu vai ser um lugar de perfeita paz, de perfeita harmonia, de perfeito conhecimento, a presença de Deus constante permeando as nossas vidas. O céu também será um lugar de glória. Apocalipse 22:5 diz: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol,
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, ou seja, para todo sempre. Vai ser um lugar de glória. A glória de Deus vai encher aquele lugar. Quando Salomão construiu o templo, diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar a ponto dos sacerdotes não poderem ficar ali dentro, porque eles não conseguiram suportar a glória de Deus. Mas lá no céu, nós vamos estar exatamente dentro desta glória, usufruindo desta glória maravilhosa, desse brilho, desta presença, desta situação maravilhosa que Deus vai colocar para nós, para estarmos lá no céu com Ele. Não vai haver tristeza, mas somente alegria. Você gostaria de ter ou de ir para um lugar assim? Só tem um jeito. Precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Precisa se arrepender dos seus pecados e vir para Jesus e dizer: Jesus, tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, me salva, Senhor, me livra dos meus pecados, da condenação eterna. Eu quero ir para este lugar, para estar para sempre contigo. É para lá que você quer ir? Então, se você não receber Jesus, não tem outro jeito, não há um outro caminho, não há uma outra maneira, é somente através de Jesus. Olha o que Jesus diz em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para ir até o Pai, para ir ao céu, é através de Jesus. Precisamos ir até Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, deixar os nossos pecados aos seus pés, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. E assim, o nosso nome vai ser escrito no livro da vida. Teremos a garantia, a certeza de que ao morrermos ou Cristo voltar, antes da gente morrer, nós iremos para este lugar maravilhoso que é o céu. Mas quem vai estar lá? Quem serão os ocupantes do céu? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e todos os salvos por Jesus Cristo, de todos os lugares e de todos os tempos. Você já foi salvo por Jesus? Porque se você está esperando ir para o céu com dúvida, sem ter certeza de que foi realmente salvo por Jesus, você está correndo um grande risco. E se não foi salvo ainda? O que você está esperando? Você vai esperar Jesus voltar, aí não tem mais jeito, não há mais oportunidade. Uma vez que ele volta, a porta fecha. E aí não há mais oportunidade. Se você quer ser um ocupante desse lugar maravilhoso que é o céu, você precisa então receber o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus disse em João 14:3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Talvez você diga, mas está aí, pastor, o versículo dizendo, Jesus falando para mim. Opa, Jesus aqui estava falando para os seus discípulos. E ele continua falando através da sua palavra para os seus discípulos. E discípulos de Jesus são aqueles que o recebem pela fé e que andam com ele, que estão seguindo a ele, que estão aprendendo dele, se preparando para estarem para sempre com Jesus lá no céu. Agora, se você não tem certeza ainda, este é o momento de ter certeza. Mas antes disso, de você tomar uma decisão, ou se quiser tome logo, eu sugiro, faça logo isso, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas iremos ver como é que nós seremos lá no céu. Como será o nosso corpo lá no céu? Em 1 João 3:2 diz que nós seremos como Jesus, haveremos de vê-lo como ele é. Teremos assim um corpo glorificado. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3:20 e 21 o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso quer dizer que teremos um corpo que não se cansa, um corpo que não sente dor, um corpo que não envelhece e não morre. Nesses dias da pandemia, eu tenho trabalhado bastante, mas o Filemon, e cada dia que a gente chega em casa, a gente chega muito cansado, a gente só quer ir para a cama e dormir por conta do cansaço. Mas quando chegar lá no céu, não vai ter isso. Nós teremos um corpo que não vai se cansar. Por mais que a gente faça as coisas lá, não vamos nos cansar, não vamos sentir dor, o nosso corpo não vai envelhecer e nem morrer, porque será um corpo eterno, que vai durar por toda a eternidade. Uma outra característica impressionante desse corpo é a forma como ele se deslocará de um lugar para outro. Jesus simplesmente desapareceu da presença de 2 discípulos em Mateus 24 e 31 e pouco tempo depois apareceu dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. Lucas 24 e 36. Isso não quer dizer que esse corpo será uma espécie de espírito que não pode ser tocado, ele será um corpo glorificado. Mas como podemos ter certeza disto? Basta lembrar de que assim que Jesus ressuscitou, ele pediu para que seus discípulos o tocassem. Lucas 24, 38 e 39. Ele também bebeu e comeu com os seus amigos depois que deixou a sepultura. Atos 10, 40 e 41 fala disto. Resumindo, ao que tudo indica, teremos um corpo físico que não está preso ao tempo, pois não se desgasta e nem envelhece. Ele não está preso à matéria, pois pode tanto atravessar uma parede como encostar nela. Ele também não está preso ao espaço, pois pode se deslocar de um lugar para outro independente da distância. Não vamos precisar de carro, de moto, de bicicleta. Poderemos comer, andar e respirar sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Você consegue se imaginar em um corpo assim? Corpo glorificado, transformado, dado por Jesus para todos aqueles que o receberem a Ele pela fé e terem os seus nomes escritos no livro da vida. Mas como será a nossa consciência lá no céu? Será que a gente vai reconhecer as pessoas que fizeram parte da nossa história aqui na terra? Será que a gente vai lembrar uns dos outros? Apesar de a Bíblia dizer em Isaías 65 e 17 que no céu não haverá lembrança das coisas passadas e nem memória delas, ela não fala dos relacionamentos que tivemos com as pessoas aqui, mas sim das angústias, tristezas e sofrimentos. Desses nós não vamos lembrar. Nós não sofreremos uma lavagem cerebral assim que chegarmos à eternidade. Nós seremos sim perfeitos e continuaremos tendo personalidade e identidade própria, tendo plena consciência de quem somos e de quem são as outras pessoas. E o mais impressionante é que a Bíblia diz que conheceremos a Deus da mesma forma como Ele nos conhece. Você consegue imaginar o quanto isto será maravilhoso? Hoje, sem vê-lo, sem conhecê-lo assim, sem ter uma visão mais completa de como Ele é, de quem Ele é, nós já o amamos, já o servimos. Imagina quando chegar lá que haveremos de vê-lo como Ele é, como será maravilhoso lá no céu. E os nossos sentimentos, como serão? Será que teremos vontades e emoções na eternidade? Sim, teremos, pois a Bíblia garante que o céu é um lugar de prazer e de alegria eterna. Veja o que o salmista disse em Salmo 16 e 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Como a gente sabe que este versículo está falando do céu? Porque só o céu será perpétuo, assim como o inferno também será, mas aqui está falando de coisas boas. Então,
delícias perpetuamente, está falando do que vai acontecer exatamente lá no céu, na destra, na presença de Deus, que nós usufruiremos destas delícias e que serão perpétuas. Salmo 16 e 11. Na verdade, a palavra de Deus nos mostra em Apocalipse 21 e 5 que no céu só experimentaremos coisas novas, muito melhores e maiores do que qualquer coisa que possamos vivenciar neste mundo. Além de tudo isto, uma outra coisa que irá nos surpreender no céu são as coisas que faremos e veremos por lá. Ruas de ouro, portões e muralhas de pedras preciosas, Apocalipse 21 fala sobre isso, são apenas algumas das coisas do lugar onde Deus nos espera. Falando em Deus, a Bíblia também afirma que a glória dele é tão grande, tão maravilhosa, que não precisaremos do sol para vivermos na luz o tempo todo. E tem mais. Está escrito que assim que chegarmos ao céu, receberemos o nosso galardão, ou seja, a recompensa pelas boas obras que realizamos enquanto vivemos aqui na terra. Sim, a salvação nos foi dada pela graça independente das nossas obras, de acordo com Efésios 2, 8 e 9. Mas o galardão será fruto do nosso trabalho para o reino. Por isso é muito importante a gente investir tempo e esforço no trabalho do reino de Deus, não ficar fora, estarmos realmente envolvidos na igreja do Senhor, no trabalho do Senhor que Ele deixou aqui na terra para realizarmos, porque os galardões serão fruto do nosso trabalho para o reino de Deus. 1 Coríntios 3 e 8 e 1 Coríntios 3, 11 a 15 nos fala sobre isso. Não sabemos como serão essas recompensas, mas conhecendo o poder e o amor de Deus por nós, podemos ter certeza de que serão coisas maravilhosas que nem conseguimos imaginar. E diferente do que existe aqui na terra, não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que os outros receberão, porque a Bíblia diz que os galardões serão diferentes, uns mais, outros menos, mas não haverá um sentimento de inveja pelo que os outros receberão, ou até mesmo de tristeza por causa daqueles que não serão salvos. E a razão pela qual estaremos plenamente satisfeitos é porque teremos a certeza e a alegria de saber que Deus foi perfeitamente justo. O apóstolo Pedro escreveu: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então hoje à noite, nós vamos ficar até aqui. Nós vimos que o céu ele é real, nós vimos como será o céu, e ainda vimos quem habitará no céu e como seremos lá no céu. Mas para que você possa usufruir de tudo isto, você precisa pertencer a Jesus. Você precisa receber o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer ir para o céu? Eu sei que todos querem. Todos têm esse desejo, mas a questão é, você tem esta esperança, você tem esta certeza de que se morrer neste momento, você vai com ele, ou você está pensando, eu não posso ter certeza porque eu sou um ser humano, como é que eu vou ter certeza? A Bíblia diz que nós devemos ter certeza para onde nós vamos. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Então isso é certeza que Jesus nos dá. Devemos e podemos ter certeza sobre a segurança da salvação, sobre a certeza do céu. Você tem? Se não tem, hoje à noite Deus está te dando esta oportunidade de conhecer o Filho dele, que ele mandou até este mundo para morrer no teu lugar, para perdoar os teus pecados e para te dar a oportunidade de crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nesta noite, convida Jesus, diz, Jesus, entra aqui no meu coração, vem fazer morada em mim, eu quero pertencer a ti, eu quero que o Senhor faça morada na minha vida, escreva o meu nome no livro da vida e me dê, ó Deus, a garantia do céu que o pastor tem falado tanto esta noite. Se você tomar uma decisão nesse sentido, nos avisa, para que a gente possa orar por você e de alguma maneira acompanhá-lo fazendo
algum tipo de discipulado ou encaminhando você para alguém, algum outro colega, onde você esteja mais perto. Então, nesta noite, né, o meu desejo é que Deus tenha realmente tocado no teu coração. Mas se você que já conhece Jesus e anda desanimado, você deve realmente se arrepender de qualquer coisa que você tenha feito contra Ele, deve se animar, porque a volta de Jesus está bem perto, devemos estar realmente alegres, dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Devemos realmente ter esta esperança, esta convicção, esta alegria, esta perspectiva de que a qualquer momento o Senhor vai vir nos buscar, vai estar aqui para buscar a sua igreja e que nós estaremos esperando por Ele, mas animados, alegres, com a grande expectativa deste momento. Que Deus fortaleça a sua vida e mantenha o seu ânimo.